Detroit, meados dos anos 50. Uma cidade pulsando com aço, gasolina e sonhos de grandeza. As três grandes, Ford, Chrysler e General Motors, disputavam não apenas clientes, mas a alma da América. E foi nesse palco de ambição e rivalidade que nasceu uma das maiores histórias esquecidas da indústria, a ascensão e o silenciamento do Chevrolet 283 Fueli. Enquanto Ford apostava nos pesados, a Blocks e a Chrysler exibia seu imponente Hemi, a Chevrolet, sob a liderança visionária de Ed Cole, seguiu um caminho diferente. Em vez de apenas inflar cilindros, seus engenheiros buscaram leveza, simplicidade e inovação. O resultado foi o Small Block, compacto, acessível e pronto para mudar a história. Mas o verdadeiro golpe de mestre viria em 1957, quando o Rochester Ramjet Fuel Injection entrou em cena. Era ousado, quase futurista. Em uma era dominada por carburadores, falar em injeção de combustível era desafiar o senso comum. Mas o 283 Fueli entregava o impossível. 283 cavalos em 283 polegadas cúbicas. Um cavalo por polegada. Uma façanha inédita. E não demorou para que esse motor se tornasse o terror das pistas. O Fueli venceu em NASCAR, brilhou no drag racing, dominou provas de estrada e deu ao Corvette sua primeira identidade real como esportivo americano. Pela primeira vez, a Chevrolet não era apenas mais uma divisão da GM. Era a estrela. Mas esse brilho ofuscava demais. Dentro da própria General Motors, o sucesso do Fueli soava como ameaça. A hierarquia interna da GM sempre fora delicada. Buick, Pontiac, Oldsmobile e Chevrolet equilibravam poder sob a vigilância dos executivos de Detroit. Se a Chevrolet crescesse demais, o império poderia rachar. O 283 Fueli, com seu desempenho quase imbatível, ameaçava desbalancear toda a balança corporativa. E do lado de fora, o problema era ainda maior. Ford e Chrysler viam o motor como um inimigo público. O slogan, 1 HP por polegada cúbica, não era apenas marketing. Era um aviso de que a Chevrolet estava prestes a esmagar seus rivais. Se não fosse contida, a corrida pelo poder terminaria cedo demais. Foi aí que começou a verdadeira conspiração. Não nas pistas, mas nos escritórios. Ford e Chrysler pressionaram a AMA, a American Manufacturers Association, a intervir. Em 1957, a decisão caiu como bomba. Nenhuma fábrica poderia mais apoiar oficialmente competições. O golpe final foi ainda mais cruel. O uso de injeção de combustível foi banido da NASCAR. O argumento oficial parecia nobre: garantir corridas justas. A realidade era muito mais sombria. O Fueli estava simplesmente avançado demais. Sua revolução precisou ser sufocada para que a concorrência tivesse tempo de respirar. O motor mais moderno da década foi condenado por ser eficiente, ousado e, sobretudo, perigoso para os planos de quem detinha a caneta do poder. Do lado da Pontiac, John Z. DeLorean preparava sua jogada. Enquanto o Fueli era amarrado pela burocracia, o GTO recebia campanhas ousadas, marketing agressivo e a aura de carro rebelde. Não era o mais rápido, não era o mais técnico, mas parecia o mais livre. Era a narrativa perfeita para a juventude americana, sedenta por rebeldia. O Fueli, o verdadeiro inovador, ficava ofuscado nas sombras. O público, sem saber da política nos bastidores, foi convencido de outra história. Para as ruas, o GTO era o símbolo da ousadia. O Mustang surgiria como herói da liberdade, e o Charger como vilão brutal. O 283 Fueli, por sua vez, parecia apenas um motor passageiro. A manipulação funcionou. A memória coletiva foi moldada não pela potência dos motores, mas pelas narrativas cuidadosamente construídas. Hoje, décadas depois, resta um paradoxo. O Fueli ainda é reverenciado por entusiastas e colecionadores como um marco. Aqueles que conhecem sua história sabem que não foi derrotado por rivais nas pistas. Foi silenciado pelas canetas nos escritórios. Foi vítima de lobbies, acordos e do medo de que a Chevrolet se tornasse grande demais. 283 Fueli tornou-se um fantasma, um mito que vaga pela história automotiva, carregando o peso do e se? E se a injeção eletrônica tivesse prosperado nos anos 60? E se a Chevrolet tivesse sido deixada livre para dominar? E se a revolução tecnológica tivesse vencido a política? Perguntas que jamais terão resposta. O que resta é a verdade incômoda. O 283 não foi derrotado por desgaste nem por rivais mais fortes. Ele foi traído por um sistema que nunca permitiria que brilhasse além do que era conveniente. Um motor enterrado vivo, um campeão sem coroa. O herói esquecido da era dos muscle cars.
Detroit, final dos anos 50. A fumaça ainda pairava sobre os escritórios da General Motors depois do banimento do 283 Fuel das pistas oficiais. A caneta tinha vencido os pistões, mas a guerra estava apenas começando. O público nunca soube da conspiração. Para o americano médio, os carros ainda eram símbolos de liberdade. Estradas sem limites, gasolina barata e motores que rugiam como trovões. O sonho parecia intacto, mas por trás das fachadas brilhantes dos concessionários, um tabuleiro de xadrez estava montado, e cada movimento seria calculado não em octanas, mas em política corporativa. O Fuel havia sido silenciado, mas sua sombra ainda rondava. Ele provava que a Chevrolet tinha força para esmagar qualquer rival, tanto dentro da GM quanto fora dela. Era a prova de que um motor pequeno, inteligente e ousado podia superar mastodontes. E isso era perigoso demais. Enquanto a injeção eletrônica caía no esquecimento forçado, a indústria automotiva se voltava para a fórmula mais simples e mais vendável, os Big Blocks. Era potência bruta, em números fáceis de entender. O consumidor médio não se importava com tecnologia ou eficiência. Ele queria ouvir o barulho, sentir o torque, exibir o emblema cromado com números cada vez maiores. E a Chevrolet, mesmo ferida, respondeu. Primeiro com o 348, depois com o 409. Motores que já traziam no próprio nome a ameaça, tamanho e poder. Mas a verdadeira joia surgiria em meados dos anos 60, quando o 396 e logo depois o 427 entrariam em cena. Era a Chevrolet provando que, se não podia brilhar com inovação, brilharia com brutalidade. Só que nada disso acontecia em campo aberto. Dentro da GM, os jogos de bastidores não cessavam. A Pontiac, agora sob a batuta de John Z. DeLorean, colhia os frutos de sua estratégia. O GTO, lançado em 1964, era uma provocação direta às regras da própria General Motors. Tecnicamente era ilegal. A Pontiac não deveria lançar um carro com aquele motor sob aquelas condições. Mas DeLorean sabia jogar. Ele rebatizou o projeto, driblou regulamentos internos e colocou o carro nas ruas. O resultado? O primeiro verdadeiro muscle car da América. O GTO não era o mais refinado, nem o mais rápido, mas era o mais ousado, e sua imagem incendiava os jovens. The Great One, como foi chamado, virou ícone cultural, estampado em propagandas que vendiam rebeldia, não apenas velocidade. Enquanto isso, o 396 da Chevrolet, tecnicamente superior em diversos aspectos, era engolido pela narrativa. Nas ruas, o GTO parecia a revolução. Na realidade, era apenas o filho mimado de uma divisão que sabia manipular os corredores da GM. E a batalha não parava aí. Do outro lado de Detroit, a Ford preparava sua cartada mais ousada. Em 1964 surge o Mustang, um carro compacto, barato, acessível. Não era um muscle car, era um pony car, um novo gênero, que arrebataria milhões de clientes em tempo recorde. O Mustang não precisava de 400 cavalos. Precisava de estilo, marketing e preço baixo. E tinha tudo isso, o jogo mudava outra vez. Agora não bastava ter motores gigantes. Era preciso vender sonhos embalados em propagandas de TV, músicas e cultura pop. O carro não era apenas transporte, era identidade, e assim a guerra das ruas se transformava em guerra de narrativas. Enquanto a Chevrolet tentava sustentar a glória de seus Big Blocks, Ford e Pontiac moldavam a opinião pública. O consumidor não comprava apenas potência, comprava o que a potência representava. Mas havia um inimigo ainda maior surgindo no horizonte, um inimigo invisível, mais perigoso que qualquer rival de Detroit: o governo federal. No final da década, uma série de pressões começava a se acumular. Primeiro, os acidentes, mortes em estradas lotadas, carros voando fora de controle, motoristas inexperientes domando máquinas de 400 cavalos sem freios adequados. Ralph Nader, com seu livro Unsafe at Any Speed, apontava o dedo diretamente para a indústria. O público começava a se perguntar: será que estávamos correndo rápido demais? Depois vieram os ambientalistas. O smog de Los Angeles, a poluição nas grandes cidades, o cheiro de gasolina crua no ar. Em 1970, o Clean Air Act cairia como martelo sobre os fabricantes. Normas de emissões, exigências técnicas, limites de poluição. De repente, a liberdade absoluta dos engenheiros se transformava em correntes. E como se não bastasse, havia o fator mais cruel de todos: o petróleo.
Enquanto Detroit fabricava carros cada vez maiores e mais beberrões, o mundo caminhava para a crise de 1973, quando o preço do combustível explodiria. Mas antes da queda, houve o auge. E esse auge tinha nome: 427, 454, M426, Cobra Jet 428. Era a era dos titãs. Motores absurdos, propagandas cada vez mais agressivas, corridas ilegais nas noites americanas. Cada rua era um campo de batalha, cada semáforo uma largada clandestina. O Chevrolet 427 L88 era um monstro proibido, vendido apenas para quem realmente soubesse o que estava comprando. O 454 LS6, lançado em 1970, cuspia mais de 450 cavalos oficiais, números que, na prática, eram subestimados para driblar seguradoras e regulamentos. Era poder demais para as ruas, mas a verdade, a indústria já sabia que o fim estava próximo. Nos corredores da GM, da Ford e da Chrysler, relatórios circulavam em silêncio. Eles falavam de regulamentações inevitáveis, da pressão do governo, do cerco ambiental. Os engenheiros aceleravam enquanto podiam. Era a última festa antes da tempestade. E mais uma vez a política mostrou sua face cruel. Dentro da própria GM, divisões disputavam recursos como tubarões em águas vermelhas. A Chevrolet, mesmo sendo a mais popular, não podia esmagar as demais. O sucesso exagerado de seus Big Blocks era visto como ameaça. Projetos foram sufocados, orçamentos desviados, prioridades ajustadas. O que o público via eram carros cada vez mais rápidos. O que não via eram as facas afiadas atrás das cortinas. Smokey Yunick, o preparador lendário, dizia: política mata mais motores que desgaste. Ele sabia. O Fueli havia sido vítima disso. O 1396 também. E agora até os maiores Big Blocks carregavam a marca da conspiração. O ciclo se repetia. Sempre que um motor ameaçava romper a ordem interna, era silenciado. Sempre que uma divisão ousava brilhar demais, era podada. Na pista, o rugido dos V8 ecoava como sinfonia de poder. Mas nos escritórios, a verdadeira música era tocada por papéis, regulamentos e decisões invisíveis. Os anos 70 chegavam como um divisor de águas. Os muscle cars, símbolos de uma era dourada, caminhavam para a extinção. Não porque o público tivesse perdido o interesse, mas porque o mundo e os bastidores corporativos decidiram que era hora de desligar as máquinas. O que restou foi um legado ambíguo. De um lado, a glória eterna dos motores gigantes lembrados até hoje como lendas. Do outro, as histórias nunca contadas. Conspirações, sabotagens internas, decisões políticas que moldaram o destino de cada modelo e, entre todos os fantasmas que assombram Detroit, um ainda ecoa mais forte que os outros. O fantasma do 283 Fueli, o motor que mostrou o caminho, mas foi enterrado vivo antes de poder brilhar. O auge dos muscle cars não apagou sua memória. Pelo contrário, cada vez que um 454 rugia nas ruas, cada vez que um M dominava as pistas, havia uma lembrança silenciosa de que tudo poderia ter sido diferente, de que o verdadeiro futuro, o futuro da tecnologia, da eficiência, da ousadia, havia sido sufocado nos anos 50. Os titãs dos anos 70 eram poderosos, sim, mas eram também atrasados. E quando a crise chegou, foram os primeiros a tombar. No fim, a lição era clara. Não vence o mais forte nem o mais rápido. Vence o mais esperto. E em Detroit, o mais esperto nunca estava atrás do volante. Estava atrás da mesa, com uma caneta na mão.